Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, que Deus abençoe a tua vida poderosamente. E hoje o Pode Testemunho está de um jeito diferente. Tem dois convidados especiais aqui, o nosso irmão, amigo, o nosso diácono Denis. Seja muito bem-vindo, meu irmão, que Deus abençoe. A diaconisa Jéssica. Irmão, vocês não têm noção desse casal abençoado que eles vão falar aqui. Não saia daí, fique aqui conosco. E prepara o lencinho aí, viu? Que eu creio que eu vou chorar hoje. Aleluia. Seja muito bem-vindo. Deus Amém. abençoe. Senhor pastor. Amém. Amém. Amado Senhor, quero agradecer por poder estar aqui. É uma alegria muito grande poder compartilhar, né, do nosso testemunho, e eu creio que vidas vão ser alcançadas. Amém. Glória a Deus por isso. Então, eu gostaria. A pergunta aqui é sempre assim de início, como você dizer, pontapé inicial. Irmão, conta um pouco para nós da sua vida. Quem era o Denis antes de Jesus? Aí nós dividimos um pouco do tempo, né? Com a irmã Jéssica também. Quem era o Denis antes de Jesus? Era um cara soberbo, É. arrogante, prepotente, o ego elevado, queria ser o que não era. E de alguma forma eu queria alcançar o respeito através da violência e um cara que eu não era. A gente, no mundo do crime, a gente quer maquiar uma pessoa que a gente não é. Porque a gente é uma imagem e a semelhança de Cristo. Verdade. E o que acontece? Aí nós tentamos transformar, né? O diabo é tão terrível que ele tenta nos enganar. Dá vulgo, né? Que antigamente o vulgo era bodão. Você vê o Uhum. vulgo que o inimigo dá pra gente, né? Vulgo terrível, nome terrível, né? Põe apelidos na gente. Não. E Denis, ele foi um jovem que teve algumas oportunidades, não vou dizer, mas por escolhas, por família, assim, ser todo mundo no crime, pai, todo mundo envolvido, queria estar no mesmo nível, né? Queria O senhor se alcançar. agarrou àquilo que estava mais próximo da sua realidade. Sim, tinha pessoas que, assim, via pessoas lá, assaltante de banco, e ele falava, nossa, eu quero ser também, ter nome, quero ser respeitado também. Meu Deus. E começa, na verdade, tudo começa do baixo, né? Tudo Verdade. começa pulando na casa do vizinho, pulando na casa de alguma pessoa. Ela pega alguma coisa de alguém, mente, num bar, Sei, rouba doce, né? sei. Começa do baixo. E as oportunidades vêm vindo e você começa a engrenar no crime. É. Mas se eu, às vezes, por escolhas da gente, da nossa vida, nós acabamos entrando em um caminho estreito, um caminho Sim. sem saída. Quando a gente vai ver, a gente já está afogado por aquilo. E como vai sair disso? Aí fica É a difícil, né? pergunta. Fica difícil. E para a senhora, irmã, como é que foi, assim, a tua caminhada antes de Jesus, né? O propósito de até conhecer o irmão, como é que foi para a senhora? Eu conheci Denis muito nova, tinha de 12 para 13 anos, né, quando a gente se conheceu. E eu vim de uma família evangélica, então nunca imaginei que cruzaria o meu caminho, que eu iria ver tudo que eu vivi na parte do crime, né, junto Aham. com ele. É, Era uma vida normal, de uma menina adolescente que ia para a escola, ia para a igreja com a mãe, voltava, sem muitos acontecimentos até. A senhora passou a viver, assim, essa parte do crime através da vida dele, Talvez da então, vida dele. é. E como é que foi para o senhor, Vaz, ter que, de certa forma, influenciou sua esposa, né? É para você ver, o pensamento, né? Eu falei para o senhor aqui, a gente começa a se mover. Eu tinha um pensamento desde novo, quando eu conheci ela, eu tinha 16 anos, e eu pensava, eu estou envolvido, eu quero engrenar nesse caminho. Era, tipo assim, era o que o senhor escolheu É para o o que eu senhor ali. queria para minha Não, eu vida. quero isso e Eu acabou. quero isso. Comecei a me envolver e eu falei, dentro de mim mesmo, eu preciso de uma mulher para quando eu for preso, poder me ver. Eu preciso de alguém de família. Você viu que eu namorava ela, comecei a namorar com ela, e eu saía da casa dela e ia para outros lugares. Nós ia em assalto de carro, nós roubava na Bandeirantes carro, pegava pedra na pista, o carro estourava o pneu, e nós ficava no mato, certo? No mato, pegava as pessoas.
O senhor, em momento algum, falou para ela quando estava. Não falava. E aí como eu saí de casa novinho já, eu morava na época com a minha irmã, mais velha, né? Aham. Ela voltou com o marido, ela tinha se separado nessa época. Aí eu chamei ela para ir morar comigo. E nós até inventamos na época que ela estava grávida com a mãe dela para poder morar comigo. Para E poder. nesse tempo que acontece? Faltava o de comer em casa. Ela era novinha, eu era novinho também. Eu entrava numa padaria que tinha ali no satélite, pegava uns 5 bolacha para ela comer. Sei. Aí você pulava dentro das casas, roubava algumas coisas para comprar shampoo para ela, que ela estudava, né? Aham. É uma vida terrível, terrível. Aí nós pagávamos aluguel, aí foi quando eu comecei a vender droga para Hum, poder alimentar ela, sustentar ela, Manter mas a casa. manter a casa. Porque era a única opção que o senhor tinha, no caso, né? Não tinha uma outra opção para se fazer. E É, como é que foi, Iguarão? O senhor foi evoluindo nesse caminho aí? O senhor foi vendo os riscos que tinha? Como é que foi para o senhor? na verdade, nós não mede o risco, né? Só vê quando tá no beco sem saída, quando ele tá na mão da polícia, É, tá na mão do crime, que seja porque tem pessoas que falha, né? E o crime não aceita falha, né? Aí a gente dá conta, né? Disso daí. Mas a gente não mede, a gente quer. Na verdade, quem tá fazendo, por exemplo, um rapaz que rouba um pedestre, ele pensa em roubar um banco. Ele só não tem a oportunidade. Só basta a oportunidade. Ele uhum. não pensa nas consequências, o que vai acontecer, o que não vai acontecer. Ele quer ter fama através disso, poder, respeito, né? Através da violência. Tem essa ilusão, né, velho? Tem essa ilusão de poder. Deixa eu falar algo para a senhora, irmã Jéssica. O senhor falou para que ela não sabia do que o senhor praticava, né? Como é que foi para a senhora saber depois, morar com ele sabendo tudo que ele fazia? Quando eu conheci ele, eu não imaginava realmente o que ele fazia, porque eu era muito nova, ele era muito novo, mas tinha desaprovação por parte da minha mãe, por parte do meu pai, porque meu pai era comerciante, tinha bar, então as pessoas iam até ele para falar, né, sobre ele. Então tinha essa desaprovação. Mas como eu já estava envolvida, já estava apaixonada, para mim já não, assim, não me importava tanto, sabe? Com a E consequência? uma consequência. E logo quando a gente foi morar, eu pegava muito no pé dele para ele poder trabalhar. Eu falava para ele que eu ia separar dele. Aí ele ia, arrumava um trabalho, ficava um dia, 2 dias, saía de novo, voltava pro crime. E assim a gente foi seguindo a nossa vida, mas eu sempre tentando tirar ele desse caminho. Sempre a gente entrava em Sim, sim. conflitos por conta disso. Sim, então, mas deixa eu falar algo para o senhor aqui. O senhor, no caso, foi morar muito novo com ela, tudo, e tinha essa responsabilidade, né? E para o senhor manter uma casa, manter uma família, o senhor achava que tinha que ser dali do crime, não de outro lugar. Eu não sabia fazer simplesmente nada. Era novinho, desmiolado, não sabia fazer nada. Aí a opção é o que tinha mais perto. Dentro da periferia, ninguém vai te dar oportunidade. A oportunidade quem vai dar é o crime. Quem E, vai te abraçar é o crime. e para o senhor, como é que foi, assim, né? Dentro desse ramo aí, para o senhor, como é que foi para o senhor chegar a um certo status, assim? O senhor chegou nesse status que o senhor É, tanto imaginava quando não tinha o conhecimento de Cristo? como se dizia assim, alcançar o meu objetivo que eu queria, cheguei próximo de alcançar. Que eu já tive convite já. Na P4, nós fomos presos juntos, vai ser nesse tempo aí. Eu tive o convite para entrar na facção, tinha estatuto, era disciplina do raio. Eu não queria batizar, eu aceitei. Então, com a liderança, querendo ou não, hoje em dia tem nome, né? Tem Aham. respeito, né? Comandar um raio, né? Dentro de uma cadeia, você já está alcançando seus objetivos. Para outros homens acreditar naquilo que você fala e te respeitar naquilo que Sim. você fala, você já está alcançando já um nível que O senhor falou que vocês dois foram presos? Sim. Nossa, como que foi isso? Então, Pode falar. foi em 2012. A gente estava próximo. Algumas semanas antes, a gente tinha até querendo se separar. E a gente passou um dia normal. Ele comandava, né? Da gerente, como eu tinha. Nesse tempo aí, ele já estava como gerente do.
Sim, já estava como gerente já. E ele saiu de casa para como um dia normal, e quando foi por volta de meia-noite, eu tinha 2 filhos, né? Com tipo, um menino de 4, uma menina de 2 anos. Bateu na porta e eu acreditava que era ele. Eu abri a porta, virei as costas e eram policiais. Eles me perguntaram se eu sabia que ele estava sendo preso. Eu falei que não, realmente não sabia. Isso era por volta de meia-noite. No caso, ele já estava preso. Ele foi preso em Ouro Verde, né? Ouro Verde. Ouro Verde, foi trazido aqui para o Satélite, que era onde meu pai morava. E na época a gente morava no Bassoli, em Campo Grande. Uhum. Então ele ficou com ele no Satélite e foi para o Bassoli atrás de mim. Nossa, totalmente diferente. Sim. E aí, como E é aí que foi? eles averiguaram se tinha alguma coisa em casa, não encontraram nada. Aí o policial que estava em casa ligou pro policial que estava com ele, falando que não tinha nada em casa, que estava só eu e as crianças. E o policial pediu para que me levasse até lá. E aí, chegando no Satélite, eu desci do carro, da viatura com os meus filhos, e o policial veio até mim e pediu para que eu conversasse com ele, para que ele entregasse mais droga, entregasse as pessoas que Os supostos estavam, amigos, né? que estavam à frente. E eu me recordo de ir até a viatura e falar para ele, tô com você até o fim. E o Você falou policial pra ele se assim mesmo? irritou muito. Meu Deus. Ele falou, ele está com ele até o fim, então você vai preso junto com ele. Entrega a tua filha pro teu pai. Na época eu tava com a minha filha de 2 anos no colo. Entrega a sua filha pro teu pai, que você vai preso junto com ele. E ali Nossa, e como é que foi pra senhora esse foi choque? um choque, assim, que eu não tava acreditando que aquilo estava acontecendo comigo. Tanto é que eu fui algemada, entrei na viatura, nós fomos levados ali por mão branca. E todo momento eu achava que eu ia ser morta, porque 3 horas da manhã, a gente ali naquela rua, né, completamente escura, eu acreditava que eu não ia voltar para casa. Foi, assim, momentos de pavor mesmo. E dali eles nos encaminharam para a delegacia, que eles queriam que entregasse, né? E a gente sabe que não tem o que fazer, né? Quando a gente chega nesse estágio, não tem mais, você tem Verdade. que assumir a responsabilidade total ali do momento. E aí a gente foi levado para a delegacia e ali eu fui encaminhada, fui Meu presa Deus. junto com ele. Meu Deus. Ô, Varão, deixa eu fazer uma pergunta pro senhor. Nesse momento todo que ela relatou aqui, assim, o que passava na sua cabeça naquele momento? O senhor sendo preso, sua esposa ter que levar a culpa de uma coisa que ela não fez por conta das suas responsabilidades, por exemplo, daquilo que o senhor estava fazendo, né? Claro, o senhor estava buscando a melhor para sua família, mas o que passava na sua cabeça? O senhor chegou a pensar assim, poxa, não era para mim estar aqui? Ou lembrou de Deus em algum momento? Não? Ah, na hora que você é pego ali, que você vai cometendo os atos, o crime, você tem consequência, dá um meio de consequência. No momento que você é pego, né, tá num beco sem saída, aí muita coisa vem na mente, muita coisa, muita coisa. Mas no momento que eu estava passando, um tempo antes da polícia invadir o apartamento, é porque já estava me caçando já. Porque na época, eu lembro que tinha um irmão que colocou na disciplina do bairro na época. Aham. Até tive, eu tenho 16, 17 anos. Para assumir tudo, tá? Aham. Era tudo. Cara, geral. É isso. Aí o que acontece? Tinha fugido os rapazes da viatura na época, os polícias já estavam atrás de mim. Sondando o apartamento e tal. Já tava meio que investigando já. Eu tinha uma tuíça amarela. Na hora que eles pegou eu, o policial já deu um soco nos meus olhos. Aí eu chamou eu, levou eu, porque eu falei pra eles que não era eu tal, falei que era outra pessoa, mas conhecia eu. Puxou meu nome lá e levou eu. Aí eles levou eu ali no cemitério. A polícia falou, sai da viatura, não vai te matar. Eu falei, vou sair não, vou sair não. Aí ele pegou a quadra, tentou colocar na minha boca, assim, fechando a boca. Aí corre outro com a metralhadora, né, pra me matar. Eu falei, não vou sair da viatura não. E ele falou assim, aí depois ele levou eu para mais no cemitério, tinha uma subidinha no cemitério, não sei se Sei, eu sabe lembro, eu onde é. lembro. Eu vou ali e ele falou pra mim, né, vai levar a patinha e os patinhos. Aí você sabe onde é a minha casa, no apartamento, tudo. E nós vai na casa do seu pai, que eles pensavam que o pai dela era meu pai, no bar. Ele falou, entrega pra nós onde é a casa bomba. E nessa daí, os policiais já, um pisou num pé, outro pisou no outro, eu tava gemado, outro veio por cima e começou a dar soco na minha cara. Tá? Passou, Começou comecei a gritar. Aham. Na verdade, eu queria sair dali pra não morrer. Eu não tava nem pensando nela.
Mas no momento que eles algemam põem na viatura, eu falei, eu não tinha reação. Eles falavam assim, entrega a casa bomba, entrega os caras. E eu ficava em silêncio. Eu falei, eu vou falar. Ela entrou, começou a chorar na viatura. Eu falei assim, fica tranquilo, eu vou assumir. Fala que eu obrigava você a guardar as drogas lá. Ela saiu depois de 4 meses de sumária, só que na hora eu falei, nossa, né, tô dentro do corró, fomos pro primeiro, né? Aí, aquele peso, né, mas tem muito o que fazer, ela Já tava lá preso, lá, tudo. já, E foi um choque de realidade para a senhora, irmã? Vindo de uma família, como a senhora falou, seu pai aconselhando, a senhora tá presa lá. Como é que foi para a senhora essa sensação? Foi, eu acho que é a hora que cai a ficha, né? Das escolhas que a gente faz, né? Foi bem difícil para mim, porque eu tinha um filho de 4 anos e uma filha de 2. Saí na madrugada numa viatura e eu não sabia o que tinha acontecido com eles, né? No primeiro momento ficaram com meu pai e depois foram morar com a minha sogra. Só que assim, todo momento, pela minha vida ter sido diferente, apesar de morar com ele fazendo tudo de errado, eu levava uma vida diferente. Eu trabalhava, não tinha envolvimento com nada do crime. E a minha vida sempre foi honesta, né, nessa parte. Uhum. Então, na minha cabeça, eu falava, bom, qualquer momento eu vou sair daqui, eu trabalho registrado, eu não faço nada de errado. Não Tanto é preciso que estar ao aqui. amanhecer, eu imaginava assim, quando amanhecer, vai vir um advogado, vai vir meu pai, e eu vou embora para Eu casa. vou para cá. Meu pensamento era tudo isso. Não tem envolvimento com Não nada, tem né? movimento. E aí, quando chegou a policial e falou que ia me levar, me transferir, aí caiu a ficha que realmente eu ia ficar presa. E foi um choque, porque eu não sabia nada como era lá dentro. Não vim, né, dessa linhagem de família. Então, era tudo novo. Eu via o que passava na televisão. Tanto é que o meu medo era... o meu pensamento era o quê? Nossa, quando eu chegar lá, as mulheres vão me obrigar a ficar com elas. Eu vou ter que, né, lavar a roupa. Tinha um pensamento Você é totalmente diferente. contrário do que realmente é. Nossa, meu Deus, e assim, é tremendo, né? Não teve nenhuma experiência relacionada a isso e viver um momento desse é tremendo. E para o senhor, Varão, o senhor tinha passagem na época, desse momento, dessa prisão? a primeira cadeia minha foi em 2007, né? E o que eu era novinho, meu filho, né? O senhor era 2007, o senhor foi? 2007 foi a primeira. Foi a primeira. 2012 foi a segunda. Ah, tá. Eu tava com ela. Uhum. Aí ela levava o câmbio lá para me ver. Eu tinha ido preso já. Eu sabia como funcionava dentro do sistema, né? Uhum. E A sua primeira prisão foi com o quê? tô com 18. Assim que eu fiz 18. Com eu fui 18? preso. Mas qual foi o artigo? Foi o tráfico. O tra... De droga. Aí no segunda vez foi pela mesma Aí, a situação. segunda vez foi um assalto e um tráfico, né? E caiu por uma 180, que fala que é a venda de Aham, sim, carga sim. roubada. Aí, assim, o senhor já estava esperando, né, pela vida que o senhor vivia. Não, na verdade eu esperava o pior, né? Eu tinha sonhos, né, com o inferno, falava pra eu acordava chorando. Falei, o que aconteceu? Eu sonhei que eu tava no hospital e as pessoas saíam dentro de um rabicão, né, já para Uhum. morrer, viva, mas já para morrer. E muita gente chorando, chorando. Eu esperava já o meu fim, né? O senhor sonhava sempre com isso? É, porque na época que eu virei a cabeça foi na época do meu irmãozinho que ele morreu, o Lucas, que Uhum. tinha 13 anos, 14 anos. Aí eu falei pra Jéssica, agora eu vou ser o cavalo do diabo. Porque ainda uma irmã falou que Deus tinha um propósito na minha vida e ela veio falar de Deus para mim. Fala, não seu Deus, não. Quem Deus falou não pro livrou senhor meu que irmão. era um propósito? Né? A Dejane, Uma senhora irmã. que Uma irmã. cuidou de mim uma época. Aham. Aí ela falou que Deus ele tinha propósito. No dia que meu irmão morreu, eu falei, não vem falar do seu Deus para mim, não. Eu quero saber de O Deus. senhor não aceitava de maneira Eu nenhuma? quero saber, não fala para mim, não. Mas cadê seu Deus agora? Falei para ela. Não, vem falar. Cadê? Meu irmão tá vivo? Falei, agora você é cavalo do diabo. O senhor falou isso? Foi na época que eu virei a cabeça mesmo e comecei Aham. a Se aprofundar ficar mais. terrível, terrível, terrível. Aí foi quando eu sonhava com o inferno frequentemente. E meu pensamento, qualquer hora eu ia morrer. O senhor vê, quando eu morava no apartamento, eu tinha uma Twister amarela. Eu subia com a Twister no apartamento, nas outras torres, deixava a moto lá em cima e descia de a pé. Quando eu subia... O senhor subia com a moto? Não, as outras torres. Ah, A sim. torre 6, Sim, o sim. apartamento lá. Deixava em outro mundo. Deixava no outro mundo, sim. Aí quando eu voltava, eu morava no quarto andar, né?
Aí eu olhava por debaixo da escada, subia no último andar e depois voltava para entrar no meu, porque eu pensava, se alguém ouvir eu chegando, vai me matar pelas costas. Ou vai estar em cima esperando lá em cima na hora que eu entrar e desce e me mata. E depois eu entrava em casa. O senhor sempre esperava o pior. Esperava o pior. Não parava para a polícia pra ver. Eu já esperava já que o fim ia ser outro. Mas não passava na sua mente e querer mudar de vida. Tem aqueles momentos, né? Que a gente, quando a gente está sozinho em casa, tem sempre aquela reflexão. Fala assim, poxa, não é para mim estar aqui. Isso não é para mim. Nunca passou pela sua cabeça isso? O momento que passou na minha cabeça isso foi na primeira cadeia, quando eu consumi muito cocaína. E eu estava dentro de casa e eu falei assim, o que que vai ser de mim? Eu estava na paranoia, né? Aham. Eu peguei um cinto, eu falei assim, não, meu filho, não merece ter um pai assim, não. Passei o cinto no pescoço, tentei se matar e o cinto quebrou a... O senhor tentou se matar. Tentei. Aí eu falei, não, aí eu fui preso. Peraí, No outro como é mês, que foi essa questão do tentar se matar? O senhor chegou a ouvir voz, alguma coisa, ou o senhor já não aguentava? Como é eu que já não foi? aguentava o peso, né? Coisa na cabeça, né? Eu tava consumindo muita cocaína, tava dentro de casa sozinha, ela tava internada ganhando o Kel, foi ganhar o Kel. E eu ficava 2, 3 dias virado. Aí eu peguei o cinto e falei, vou me matar. Do nada, assim. Eu falei, não, não quero viver mais não. Aí eu tentei se matar e para ver o cinto quebrou. Bom, assim, fecha o cinto. Aham. Mas depois no outro mês eu fui preso. Você vê como Deus trabalha. Então, Meu matar, Deus, tirar velho. isso. Glória a Deus. Não, pra você não se matar, porque Deus sabe o propósito lá na frente, né? Não, para o senhor ver que na P4, quando ela foi me ver, no raio 8, fui levar o Kelvin. Hoje o Kelvin tem 18 anos. Para uma irmã orar lá, a irmã falou assim: ó, assim diz o Senhor, eu te chamei como cabeça, não como cauda. 18 anos eu pergunto isso para Deus. Meu Esse dia Deus. eu tava na obra, trabalhando na bitorneira, esperando os meninos lá bater mal, fui ajudar eles, né? Hoje eu sou pedreiro. Aham. Aí Deus falou, bradou e falou comigo: sabe o que é ser cabeça? Que sim, mano. Eu vou responder pra você. Cabeça é o pastor. Ó, Cabeça os planos de Deus lá atrás, o senhor tentando tirar a vida, passou pelo processo da prisão, para Deus fazer a chamada e vir trabalhando, né? quem trabalha. Mas antes de chegar nesse ponto aí, Sim. deixa eu fazer uma pergunta para nossa irmã Jéssica. Irmã Jéssica, ela sempre acreditou no seu esposo que Deus ia mudar? Nossa, assim, hoje a senhora tem essa visão de Deus, né? Mas antes eu acredito que a senhora não teria. Mas a senhora sempre acreditou que ele iria mudar, que ele ia ser uma boa pessoa? A senhora sempre teve essa... Sim, eu tinha essa esperança de mudança dele, né? Quando eu fui presa com ele, que eu passei esses 4 meses com ele, que eu passei esses 4 meses presa, eu recebi a notícia dentro da prisão que meu filho estava com meningite bacteriana, que ele tinha sido desenganado pelos médicos. Meu Deus. E eu me recordo que foi num domingo de visita que eu tive essa notícia através da minha mãe. E eu falei, Senhor, o Senhor é um Deus de justiça. O Senhor sabe que eu não estou aqui por nada que eu fiz. Então, se o Senhor é esse Deus justo que a minha família prega, né, que a Meu minha Deus. família me apresentou, me tira daqui, porque eu achava que meu filho ia morrer e eu não ia poder estar ali. E isso foi no domingo. Quando foi na quarta-feira, eu recebi meu alvará de soltura. Meu E eu cheguei em casa, meu filho já estava em casa, já tinha sido Glória a liberado. Deus. Minha sogra fez um mutirão de oração aqui, onde eu estava presa. E então eu acreditava na minha família, sempre acreditei, tinha a esperança de que em algum momento ele ia mudar. Eu acho que eu só perdi a esperança quando aconteceu tudo que aconteceu com meu pai. Aí O as seu minhas pai? esperanças, tipo assim, por um momento eu acreditei que minha família tinha acabado, realmente. Ah, peraí, a senhora disse que perdeu a esperança com o seu pai. Como é que foi esse fato? A senhora pode contar pra gente? Sim. Bom, a gente veio de um relacionamento que a gente brigava muito, né? Aham. Se agredia muito, era um relacionamento muito abusivo, a Meu gente não Deus. tinha nenhum tipo de respeito um com o outro. E um dia a gente, através de uma briga, porque queria. Logo quando eu saí, na verdade, da cadeia, eu sempre coloquei na minha cabeça de que eu colocava na minha cabeça assim, bom, ele não vai mais fazer eu de besta. Não vou aceitar que ele me faça mais de besta. A senhora saiu com uma mentalidade diferente de lá. Sim. E aí, tanto é que ele até relatou para o pastor, né? Eu andava com faca, eu ia atrás das biqueiras, o tempo inteiro atrás dele. Ele saía, eu saía atrás, porque eu acreditava que ele ia estar com outras mulheres, né? Que A senhora saiu com faca? saía com faca. E Meu falava Deus. para ele, se eu pegar você com alguém, eu vou te matar.
E assim, eu fiquei totalmente cega. Eu entrei assim num período de um sentimento de obsessão por ele. Eu pedia para os meus filhos escutar o que ele estava falando com as pessoas. Ele chegava em casa, eu olhava as ligações do telefone, retornava para mim saber quem que era. Que eu estava determinada a, se pegasse ele com alguém, matar ele. Meu Deus, ela tava com esse sentimento Tava no com esse coração. sentimento. Então, assim, a gente estava vindo de um. Ele saiu da cadeia, né, em 2017, e começou toda essa. Viver dessa forma, né? Aham. E chegou um momento que ele falou para mim: ele falou, ó, eu não aguento mais ver com você desse jeito, eu não quero mais você. A gente brigou nesse dia, eu tinha ido atrás dele na Casa Bomba, que eu falei para ele que tinha mulher lá dentro, e ele falando: você não vai lá, se a polícia chega, você vai presa de novo. E eu não estava medindo consequências. Eu queria. A senhora achava que sempre tinha alguém. Eu sempre achava que ele estava me enganando, que ele Uhum. estava com alguém. Então, nesse dia a gente brigou. Ele falou que ia embora, arrumou as coisas dele. E ele queria divisão, né? Divisão da casa, divisão do carro. E eu brigando com ele. Falando Cara, que das não. coisas que vocês E tinham eu não ia conquistado. dividir nada com ele, porque algumas coisas eu tinha conquistado sem ele estar perto. Então, eu não achava justo. E eu me recordo que ele, logo quando ele saiu, ele comprou uma televisão. E ele saindo com a sacola com as coisas dele. Ele falou: daqui a pouco eu volto para buscar minha televisão. Uhum. E eu também não baixava a cabeça, né, para ele. Eu falei: você vai vir buscar a sua televisão? Peguei um cofre que a gente tinha e taquei na televisão. Quebrei a televisão. Só que ele estava armado. Aí ele sacou da arma, apontou para mim. Só que ele não teve coragem de tirar em mim. Ele atirou no chão. No chão. Isso. Meu E meu Deus. pai morava na casa de baixo. Eu morava na casa de cima e meu pai na casa de baixo. E aí meu pai ouviu, né, o barulho com a minha irmã e subiu pra ver o que estava acontecendo. E aí chegou lá, ele já estava me agredindo, deixou a arma no sofá, veio me agredir. E foi quando meu pai falou pra ele que nunca mais ele ia encostar a mão em mim. E aí a gente foi pra cima dele, no meu pai e tudo. Foi quando ele tomou um disparo no meu pai. Meu Deus. Ô, Vaz, conta pra mim, assim, o que ela relatou, tá? Assim, como é que foi essa situação, né? Aquela atrito, né? Discussão ali naquele meio ali, naquele momento ali que o senhor tava, né? Como ela falou que agrediu e tudo. Você ouviu o pai dela? Foi um ar de desespero ali ou... Porque assim, na época que eu saí, né, Uhum. eu tava cuidando de algumas biqueiras, né? Põe uns moleques gerentes pra cuidar, né? Os Uhum. rapazes. Então eu tava acosionando dano a outras pessoas. Então eu tava como? Eu não dormia. Ficava com a arma todo momento, pegava uma meia cheia de O senhor bala. não tinha paz. Tinha paz. E naquele momento que ele falou aquilo, eu falei: é eu ou ele? Na hora que ele grudou no meu pescoço, sim. Aí eu falei: pronto. A arma não tava com o senhor, Tava pelo na que ela minha relatou, mão. tava Eu corri pra pegar. O senhor Porque correu. na hora que ele entrou na porta, foi um ato assim de como homem. Tipo, Se foi dizer assim. defesa. Autodefesa. Não foi algo pra. Uhum. Não, eu tinha desejo de matar ele, não. Na hora que ele pegou no meu pescoço, eu dei um tiro na barriga dele. Ele deu um grito, né? Aí eu saí correndo e falei: nossa, o que eu fiz? Porque eu sempre morei com eles, desde moleque. Sempre estava perto deles, ele ajudou sempre em casa. Já deu casa pra nós. Deu carro já pra nós. Então, É uma pessoa que todos sempre ajudava, né? ajudava nós. E para um pai ver uma filha naquela situação é doloroso. Terrível, terrível. Aí o senhor efetuou esse disparo, né? Como o senhor falou, né? Foi mais com questão de defesa, no susto ali. Aí, como é que foi pro senhor depois a ficha? Assim, na verdade, sempre vai ter alguém para pagar o preço. No nosso caso foi Cristo, sim. Uhum. Mas nesse caso foi o José Lima Siqueira. Porque uns tempos atrás eu tinha aceitado Jesus. Um mês. Eu tava doido de cocaína. Eu falei: não quero mais esse mundo, não quero. Aí eu peguei e aceitei Jesus. Aí eu falei: Ah, já foi depois de você aceitar Jesus? não, aceitei um mês. Um mês assim, mês? mas no outro dia eu já me arrependi. Falei: nossa, meu status, meu nome, os caras vão falar que eu tô me escondendo atrás da Bíblia. Nossa, o que eu vou fazer? Aí eu querendo voltar atrás. Falei: meu irmão, cuida das coisas e manda R$1.000 pra mim por semana. Mas peraí, agora me despertou a curiosidade. O que fez o senhor aceitar Jesus? Antes dessa cena, né? Vai voltar para essa cena.
As perseguições, as pessoas, inimizade, guerra, quem compra arma, tem que comprar bala, andar de colete. Tem uma época que eu tava de colete no satélite, que era do meu irmão, ia nas festas com a arma, armado e não tinha paz, não dormia à noite. E a tribulação, eu falei, não aguento mais. Isso foi na época depois que eu saí da cadeia da segunda vez. Nós ia se separar. Nós ia se separar. Aí eu falei pra ela, pega a arma, me mata, eu não aguento mais essa vida e tal. Aí foi quando eu aceitei Jesus. O cara foi o pastor Silvio e o pastor Edinho. Eu aceitei Jesus. Aí, o que acontece? Eu me arrependi, eu voltei atrás. Aí eu voltei com mais força. São 7 legião. O senhor voltou... Terrível. Terrível. Arrastando as pessoas na favela. Aconteceu o que a Bíblia fala. Sai um, volta 7 piores. 7 pior. Aí foi quando aconteceu isso. Aí Deus começou a trabalhar nisso. Através desse disparo. Involuntário, né? Aí Deus começou a tratar com o senhor. Começou a tratar. Porque daí ela fugiu da favela, família dela, e eu vivia atrás da caçando ela. Eu vou te matar. Mandava foto de pessoa morta, queimada. O senhor ameaçava dessa maneira? Mano? Porque eu andava pra essas bandas aqui do Florencio. Aí o que acontece? As pessoas morriam e tal, e tava lá, eu tirava foto, mandava, eu vou fazer isso com você. Aí nós tivemos uma reunião com os irmãos, 2 irmãos no PC, tava minha família também, e ela foi para pedir para ir lá tirar a roupa das crianças da casa. Eu pensava, eu ia lá, queria ir na PUC para terminar de matar o pai dela, né? Eu falei, via na mente isso ainda? Vinha. Uma vez eu fui tentar matar a mãe dela, fui lá, eu falei, ela vai aumentar, eu vou matar ela, minha irmã, a Larissa. Não, se controla, eu vou matar ela. Eu não acho ela, eu vou matar a mãe dela. Meu Deus. Deus. Ela vai pagar o preço. Nessa época. E nessa época a senhora estava escondida. Uma pastora escondeu ela. Eu fui indicada por uma amiga nossa, né? A ir pra casa dessa pastora na época. Ela é a nossa pastora atual. E eu não queria, porque eu falava, como é que eu vou pra casa de um desconhecido com 2 crianças? Não tem como. E aí eu me recordo que eu saí do Matão, da casa da minha irmã, tava lá com as crianças, pra visitar meu pai no hospital. E ele começou a me ligar, mandar mensagem, mandar foto de pessoas mortas, falava que ia fazer isso comigo. A senhora não tinha paz. Não tinha. E eu lembro que eu parei na praça do centro de Campinas, comecei a chorar, desesperada. E falei assim, o que eu vou fazer agora? Porque se ele me encontrar, ele vai me matar. E o que eu vou fazer? Pra onde eu vou? E aí Deus me trouxe à memória essa pastora que se ofereceu. Aí liguei pra minha irmã, pedi pra que ela levasse as crianças pra lá, que eu ia pra um lugar que eu nem ia falar pra onde era, pra não comprometer minha família. E fui pra Montemor. Fui abraçada por essa pastora. Meu Deus. Até hoje. Glória a Deus. Deixa eu falar algo pro senhor, Vazão. Então, sobre esse processo, né, do disparo, dando continuidade, deixa eu falar pro senhor. E quando é que foi que o senhor conheceu Jesus verdadeiramente? Porque o senhor falou que da primeira vez o senhor aceitou Jesus, mas não se firmou, saiu. E quando foi que o senhor realmente entendeu? Não, peraí. Eu preciso mudar de vida de verdade, porque senão eu vou perder minha esposa. Como é que foi isso pro senhor? Na verdade, tinha perdido, né, irmã? Já tinha perdido, vocês estavam separados, né? Como é que foi pro senhor? O que acontece? Não entendi a pergunta. Como é que foi pro senhor para reconquistar a sua esposa? Reconquistar. Como eu conheci Jesus, né, verdadeiramente? Isso, como o senhor conheceu Jesus e como é que foi o processo para reconquistar a sua esposa? Comecei a conversar com ela pelo telefone, falar pra ela, você me ama? Perguntei pra ela. E se eu tava com 2 pontos de tráfico de droga e um rapaz vendia pra mim no piso. Aí ela falava assim, ela falou, se eu não amasse você, eu não tava falando com você. Eu falei pra ela, não, tô indo na igreja aqui e tal. Aí eu deixei os pontos parados. Não dá atenção, os rapazes ligavam pra mim, eu deixei tudo parado. Só abrir mão de tudo. De tudo, eu abri mão. Os rapazes veio conversar comigo, entreguei tudo, fez a conta lá de quanto deu, beleza. Aí eu falei pra ela, então vamos voltar, vamos ficar juntos. Nós se encontrou uma vez lá no Taquará, no Bosque. Se encontramos e tal, se reatamos, mas nessa nós tava magrinho, eu tava usando muito cocaína, ela também não comia, né, do outro lado. Aí se encontramos lá, eu falei, mas como vai ser? O pai dela tava lá na casa, que ela alugou uma casa em Montemor pra morar, que ela saiu da casa da pastora Eliane, e alugou uma casa. Aí ela falou, não, meu pai tá lá internado ainda, que o pai dela tinha saído do hospital. Por um processo que teve. O pai dela ficou seu pai ficou quanto tempo, irmã? Ele ficou, acho que uns 15 dias no hospital internado.
E aí depois veio pra minha casa pra ficar comigo. Meu Deus. Aí Aí, como é que foi, Vale? aí ela me aceitou, né? Voltei e tal. Voltamos juntos, voltei a morar lá. Fui no culto. Mas o pensamento me fazia maldade com ela. Assim, ela tem que pagar. Tá, ela me entregou pra polícia, que ela fez boletim de ocorrência, tá, uma tentativa de homicídio. E a polícia estava atrás A de sua mim na ideia época. era sempre descontar. É, que eu tava assinando a carteirinha de 2012 e o tentativa de homicídio, eu quebrei a carteirinha. Não fui mais assinar. Eu falei, eu vou ficar lá. Eu tenho já um boletim, quebrou a carteirinha. Aí fui morar lá, fui ficar lá pra lá com ela, fomos no culto. Quando eu cheguei no culto, aí tinha o Rick e a Larissa, um casal que até hoje estão na igreja, começou a louvar. E eu vi um pastor, o pastor tava arrumado, uma igreja bem carente, bem pobrezinha e tal, a igreja, mas ele bem terno, tá, sapato bonito. Ele era o preletor lá, mas ele não era da igreja. Uhum. Aí eu fiquei pensando, nossa, esse cara é charlatão, né? Porque 3 meses na igreja ainda o pensamento da gente não tá liberto. Aham. E começando aí, né? Aí o Espírito Santo falou comigo. Aí eu vi, tinha uma visão. Eu tava em Tapetininga, que eu fiquei preso um tempo lá, né? Uns 3 anos. Aí ela entrava assim, tem uma gaiola, né? A gaiola abriu. Na hora que ela entrou, a luz refletiu nela. E ele falou assim pra mim, tudo que você fez com ela, você fez comigo. No Aí eu momento comecei a do chorar, culto, o senhor no momento sentiu. do culto, eu vi. Meu Deus. Aí eu comecei a chorar. É Jesus. É. É Jesus, falou comigo, Jesus. Aí eu falei, ele falou comigo, aí comecei a chorar. E não chorava. O senhor não chorava por Eu nada. ficava chorando por nada, não. E eu até no crime é um ato de fraqueza chorar. Isso é Sim. muita fraqueza para outro homem. Aham. Aí comecei a chorar. E o pastor, que eu julguei ele no pensamento, falou para mim lá na frente, eu fui lá. Aí ele põe a mão na minha cabeça e falou assim, sabe aquele tiro? Não era para ele, era para você. Eu não Meu permiti Deus. que você descesse a sepultura para mostrar que eu sou Deus na sua vida. Eu Aleluia. vou te dar condição para você sustentar. Você se pergunta, como você vai sustentar sua família? Eu vou te dar condição, te dar sabedoria. Você vai ser o sacerdote. Eu começou a falar da minha vida. O que aconteceu aqui, eu não tinha mais ninguém conhecia lá. E ele começou a falar tudo. Deus tirou o senhor daqui pra mostrar que realmente ele é Deus. Aí começou o processo lá. Aí Deus trouxe eu para perto dele. Para começar. E como é que foi, assim, pra senhora, irmã, devido ao processo do que aconteceu com seu pai, através da vida dele? A senhora sentiu verdade de início, assim, ou não? Eu senti medo. Você sentiu medo? Quando eu fui para Montemor, eu ia muito para os cultos com a minha pastora, né? Ela Uhum. saía todos os dias, ela tinha agenda e todos os dias eu tava com ela. E ela sempre falava para mim, vamos estar em oração, se Deus quiser tratar, Deus trata, e se Deus quiser tirar da tua vida, Deus tira também. E quando eu comecei a receber as profecias de que Deus, na verdade, as profecias sempre eram as mesmas, que Deus sondava o coração dele, se fosse para ser pedra de tropeço, Deus tirava. Deus tirava. E um dia estava agendado para mim para um culto com ela, acabou atrasando o carro, fiquei para ir num segundo carro. E quando uma irmã veio trazer ela em casa, a irmã olhou para mim. E foi tão interessante que um dia antes eu tinha chorado no quarto e eu falei, Senhor, por conta das minhas escolhas, o meu pai está no hospital. Por conta das minhas escolhas, a minha família está pagando o preço. E aí quando essa irmã ela entrou, ela olhou para mim e ela falou assim, quem escolhe não é você. Quem rege a sua vida não é seu pai, não é sua mãe, sou eu. Meu Deus. E ela falou, eu vejo um homem, eu vejo drogas, e Deus tá mandando você abrir a porta da tua casa pra ele. Primeiro momento, eu olhei e falei, essa mulher é louca. Não, ela não sabe o que eu passei. Conhece a minha história. Eu falei, nunca vou abrir a porta da minha casa pra uma pessoa que tá me perseguindo pra me matar. Tá perseguindo pra tirar minha vida. E eu não queria. E eu comecei a entrar em conflito com Deus. E eu falei, Senhor, eu não quero mais ele. Eu quero uma vida diferente. Porque eu não acredito. A senhora já não tinha mais nenhum sentimento, assim? Não tinha. Deus tinha tirado totalmente o sentimento. Eu não acreditava na mudança dele. E foi quando eu, conversando com a minha pastora, né, eu pensei, eu falei, se eu não acreditar, se eu não tiver fé de que o Deus que eu tô buscando pode fazer, eu tô perdendo meu tempo dentro da igreja. Nossa. Foi quando eu decidi, através dessa conversa que a gente teve, que ele perguntou se eu amava ele, e eu falei, se eu não te amasse, eu não estaria conversando com você. Mas você nunca abriu mão de nada, você nunca fez nada pela nossa família. Foi quando ele falou, então a partir de hoje eu abro mão de tudo, eu tô indo pra igreja e eu vou mudar pela nossa família. Aí foi quando eu resolvi aceitar ele
após uns 15 dias que ele estava indo para a igreja, assim, meio receosa, Aham. mas aceitei que ele viesse para casa, em Baltimore. Aí o senhor largou tudo e foi morar em Montemor. Deixou tudo lá e foi morar em Montemor. O senhor vê que na noite, que eu conversei com ela, pela manhãzinha eu ia mudar, né, pra Montemor, só com as roupas do corpo que eu tinha. Na verdade, eu não sabia onde ela tava, né? Ia se encontrar no centro e ela ia me levar de ônibus pra onde ela tava escondida. Na verdade, tava escondida debaixo das asas do Onipotente, né? Aí eu não encontrava a mulher por nada. Aí nessa noite os rapazes chamam em casa. Ô Bodão, Bodão. Eu tava na casa da minha irmã. Chamava o Bodão, Bodão, madrugada. Meu cunhado falou, "Shh, não fala nada." Aí eu fiquei quietinho dentro da casa. Nessa noite, o cachorro da minha irmã começou a sangrar. Começou a sangrar, sangrar, sangrar de manhãzinha, cheio de sangue. Lá morreu o cachorro. Do nada. Do nada. Aí peguei o ônibus bateu. Meu Deus, eu vou chegar. Aí peguei, cheguei lá, fomos. Chegar, eu vi que era Montemor. É, na terra de Lodebar que nós referimos, mas tem Uhum. cuidado de Deus lá. Aí o senhor chegou lá de Montemor. Deus fez um tratar com o senhor. E assim, e pro senhor reconquistar o amor da sua esposa, foi difícil, Adam? Até hoje, né? Até dia após dias, né? É. Porque uma pessoa que destrói a vida da outra, porque a vida é uma só. A pessoa destrói a vida da outra, acaba, lacera, terrível, destrói. O homem tem o poder de, meu Deus. Aí, a vida inteira. Depois, para ele reconquistar a pessoa, não é fácil, não. Não é de um dia pro outro. Aí você tem que Verdade. sofrer, se renunciar, ficar quieto quando é para falar. Aquele orgulho Assim, do crime que tinha. tem tudo isso. Deus já vai arrancando. Mas o processo assim que nós passamos, como é uma carne só, ela sentia e eu sentia também. Por quê? Aí Deus tirou condição financeira, eu não sabia trabalhar, não sabia fazer nada, e nós vivíamos de doação, de Era aí que eu ia chegar. Como é que foi pro senhor assim, se reorganizar, né? O senhor tinha um dinheiro fácil, tinha uma vida fácil, assim, falando assim, né? Mas assim, como é que foi pra vocês, né? Já junto, vocês passaram por muitas dificuldades depois, o senhor teve que largar aquela vida do crime pra viver uma vida com Cristo e viver de uma maneira honesta. Vocês passaram por muita dificuldade nessa adaptação, não? Eu lembro um certo feito que nós estávamos. Tinha acabado. Porque eu cheguei lá, né, com um pouco de dinheiro. Eu, vamos pegar Uber, vamos fazer compra, vamos tal. Eu tinha uma Mercedes e ela estava quebrada na época. Aí vamos lá, fez compra, o dinheiro acabou. Aí nós começamos a orar na semana, né, jejuar. Aí o Senhor veio minha providência, os menininhos iam pra escola, os meninos novinhos. Tinha a Nathalie, a Nicole e o Kel, que agora tem o Henry. Aí acabou o arroz, acabou o feijão, acabou tudo, né? Pegava às vezes limão da árvore, fruta, manga, pra comer. Aí nós orando, eu falei, eu não aguento. Vocês ficou sem nada. Nem nada. Eu falei, eu não aguento mais não. Eu falei assim, eu vou ligar para uns meninos lá e pedir para eles R$ 500. Aí eu subi na casa da nossa pastora, que o celular estava sem crédito meu. O Aí, senhor precisava de R$ 500. de R$ 500. Aí eu subi na casa da pastora, peguei o celular dela emprestado e liguei. Tum, tum, tum. Não chamou nada, ninguém atendeu. Ela falou, vamos no culto. Eu falei, não aguento mais não. Esse negócio de crente não. O senhor já queria abandonar, Eu já? falei, não quero mais não. Aí ela fomos no culto. Vamos lá no culto. Eu falei, vamos. Chegou lá no culto. Aí no final. Não tinha nada em casa? Não tinha nada. Arroz e feijão, nada. Nada, só água. Aí Deus começou a quebrar, né? Quebrar. Meu Deus. Aí eu peguei. Um irmão veio no final do culto e entregou um envelope no bolso dela. Eu fiz um voto com Deus. E pra você ver, a casa desse irmão é carente, ele não tem condição. Entende? Não, é carente. Esse irmão é uma benção. Aham. É o presbítero da igreja. Aí entregou um envelope no bolso dela. Nós foi descer embora de a pé, abriu o envelope. Só tinha nota de 50. Adivinha quanto que tinha? R$ 500. E pra senhora, meu, como é que foi aquela sensação, ver o cuidado de Deus? Nossa, a gente viveu muitas experiências, né? Acho que foi um momento, assim, que foi um momento muito difícil, mas um momento muito prazeroso, porque a gente viu o cuidado real, assim, de perto, né? Das coisas de Deus. Como ele falou, tinha dias que eu agradecia a Deus por ter a aula, né? Pra eles ir pra escola, porque lá eu sabia que lá eles iam
comer. A gente já chegou a pedir para nossa pastora para se alimentar lá e almoçar, jantar, tomar café, tudo com ela. É E mesmo? ela morando sozinha também não tinha condições assim de falar, nossa, vou cuidar de vocês. Não. Mas desde quando eu cheguei em Montemar, ela falava para mim, o que eu comer, você vai comer também. E Meu Deus. mas assim, vi grandes coisas Deus fazer, assim, de a gente orar e parar 2 carros, assim, com compra de 3 meses. Meu Desde Jesus. o arroz, a mistura, a Danone, tudo Tudo. do melhor, assim, sabe? E Deus providenciar. Era, assim, a gente descia em oração e Deus enviava Foi bem no providência. tempo que eu peguei o Covid, né? Foi. Peguei o Covid, né? Começou uma campanha de oração para uma família, um ente É. querido nosso, parente, né? Era minha tia que me criou teve um tempo, era novinho. Nós entramos na campanha. Eu não tinha nada para comer em casa. Campanha de oração. 21 dias. Meu Deus. Aí No nós- monte. No monte não, abri a live. Assim, Todo assim. dia. Aí para eles, né? Pregar. Todos eles aceitam Jesus, né? Uhum. Aí nós fazia a campanha de oração. Eu falei, meu Deus, mas e nós, Senhor? Daqui a pouco uns pessoas. Falar de provisão sem provisão. Falar que Deus cura. Meu Deus Precisando do céu, de cura. Precisando de cura. E aí, daqui a pouco, veio uns pessoal de satélite que conhecia até nós, mas só que a situação real que nós estávamos vivendo, eles não sabiam. Não sabia. Parou um carro lá, Ruth, a Dejane, 2 carros, no Celta. Eles abriu o porta-mala. Fardo de arroz, fardo de feijão, fardo de mistura, fardo de sabonete. Meu Deus do céu. Comida para 3 meses. Ai, Jesus. Era como se Deus estivesse falando assim, pode fazer na minha obra. Vai fazendo minha obra que eu tô cuidando. Olha só, meu Deus. E o interessante é que nós não merece, né, essa graça, né? Eu contraí o Covid, aí madrugada eu comecei a orar, tô de ar. Aí eu comecei a falar em mistério. Aí eu falei, amor, Jesus falou comigo. Aí o que foi, amor? Ele falou que a morte estava andando em volta da casa, mas só que ele vai deixar eu vivo para mim ser diferente. Olha só. E na época minha tia pegou Covid também. No mesmo tempo eu fui na casa dela visitar ela. E ela desceu, eu fui a óbito, né? A óbito. Devido a essa doença. Doença. E eu tive na casa dela quando ela tava com Covid, não sei se ela, quem passou, de quem veio. Uhum. Ela foi a óbito. E eu lembro, é interessante, tem que frisar isso. Eu comecei a entrar em depressão. Aí você vai pra igreja e começa a vir, né, muita coisa assim que você não conhecia. Eu entrei em depressão, não dormia à noite, Meu tomava Deus. banho às 6 horas da manhã, aí os ossos doía tudo, não conseguia andar, comia, começava a emagrecer. Aqui, Do nada assim tampava. começou. Aí inchava isso aqui em mim, eu falei, tá inchado, mas eu não consigo respirar. Aí eu fui no hospital, marquei uma consulta, aí pela manhãzinha fui de jejum. Cheguei lá no hospital de jejum, tinha não sei se era médico, ele era psiquiatra, psicólogo. Aí ele falou assim, quem é o Denis Maximiliano? Eu falei, sou eu. Eu falei, vem aqui. Entrei lá, ele fechou a porta, trancou, sentou assim. Ele começou a pregar para mim 1 hora. Ele falou assim, quantos anos você tem? Eu tenho 36. Então. Na época eu tava com 33, né? Aí ele falou assim, não, você tem mais do que isso. Quando o povo andava no Egito, a gente estamos até hoje em busca da terra prometida. E começou a pregar. Ele chorava, ele falava assim, ele contou um testemunho dele, eu lembro como fosse, ele falou assim, era para mim ter morrido. Ele falou assim que a mãe dele tinha um problema de saúde e ia abortar ele. Ele contando pra mim, ele chorava. Ele falou assim, o pai do médico estava doente, a mãe dele não foi. Marcou para outra vez, o pai do médico morreu. Ele falou assim, quando eu entrar nos portões celestial, eu vou dar um abraço no pai do médico, porque ele teve que morrer para mim estar Meu sogro. Ele teve que morrer para dar vida. Pra mim estar aqui. Meu Deus. Aleluia, Jesus. Tremendo. E eu costumo dizer que Jesus teve um José. E eu tive um José na terra. Meu pai. Meu Deus. Mas ele abençoou minha vida de uma forma extraordinária. Né? Cuidou de mim, cuidou dele, cuidou da nossa família. E foi através dele. Infelizmente ou felizmente, ele precisou pagar o preço para que hoje a nossa família tivesse restaurada. Meu Deus do céu. Aquele tiro mudou a história. Hoje em casa, assim, teve o processo do casamento, do batismo. Mas desde o tempo que nós fomos para a igreja, nós não tem palavrão em casa.
Mudou, Nós né? não sai na mão, né? Não briga. A briga de casal é assim, é silêncio. Então Canto, tá bem, vai que pro quarto, silêncio. quer, Respeita o outro. Aham. seu canto. Tem respeito, Deus muda, né? Deus restaura, né, mano? E todo esse processo a gente passou, né, vivendo lá, e ele fugitivo da polícia. É. Sim, me conta, como que foi isso? Assim, se o senhor estava fugitivo, até se regularizar, teve alguma, assim, um momento que o senhor falou, não, eu tenho que ir lá resolver isso ou não? Não, teve um certo Como é feito que foi eu tinha as isso? oportunidades no altar. É. Que os pastores viam a sinceridade do meu coração. Aí eu falei, não vou subir no altar, porque a polícia vai me pegar a qualquer hora, vai vir na igreja e vou escandalizar a obra do Senhor. O senhor tinha essa mentalidade? Tinha. Num certo dia eu comecei a pensar sobre isso. Culto tarde da benção. Eu tô saindo da igreja, um pastor que foi o preletor daquele dia, culto da benção, tarde da benção, para aí. Falei, você veio buscar uma resposta de Deus, né? Eu olhei para ele e falei assim, abre a mão. Falei, abre a mão. Assim, o Senhor está entregando uma grande obra na sua mão. Ela ficou olhando para ele e falou assim, acharam que ia jogar você lá e ia abandonar, esquecer. Não, vou ser sincero para você. Acharam que ia apanhar você na cadeia e ia jogar a chave fora. Nunca mais você ia sair. É uma tentativa de homicídio. Aham. Quebrou a carteirinha. Mas você vai entrar pelas portas da mesma forma que você saiu, porque eu saí livre. Aham. Deus está te dando uma grande obra. Você vai voltar para dentro do presídio, mas você vai fazer uma grande obra lá dentro. Eu tô no foragido ainda. Meu Deus. Terrível. Deus falando comigo. Ah. E Aí a polícia bateu na porta de casa. de madrugada, a polícia foi na minha casa, Ah. aí procurando um Denis. Na rua, Denis, tal. O povo conhecia pouco ali, que eu não converso muito sobre o trabalho. Uhum. Aí foi lá, falou pra ela, o Denis mora aqui, é seu esposo. Então a denúncia que ele guarda droga aqui. Aí vai eu. Falei, amor, se a polícia invadir aqui, eles vão querer saber que eu tô na igreja. O que fala é o que fala na minha ficha. A minha história tá aqui no papel. Eles não vão saber que eu sou crente, eles vão. Que eu mudei de vida, né? Eu mudei de vida, fui no culto. Aí o irmão cantou um louvor, lembro como fosse hoje. Nenhuma condenação Para aqueles que estão em Cristo. pois sua vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. Aleluia. Confirmação, mais certo uma vez que de provas Deus que- estava, né, com a gente naquele processo. Vestidas do vil tentador. E aí chegou, né? Chegou o dia Aleluia, dele Jesus. Glória a Deus. tirar o documento. E foi aquele medo todo. E ele falou pra mim, eu preciso regularizar a minha vida. Aleluia, Jesus. Medo porque, humanamente falando, a gente sabia que ele não ia sair dali, né? Sim, claro. Ia sair dali, na verdade, No uma dia que viatura, nós a gente foi, esperava. eu falei pra ela que eu preciso ajeitar a minha vida. Pela situação, né? Eu falei, eu não posso ficar na igreja desse jeito. Aí eu peguei, fomos no Poupa Tempo. Eu falei pra ela, fazendo as contas com ela, eu falei, eu tenho que assinar 2 vezes a carteirinha. Eu falei, sabe que eu vou ficar aqui, né? Parei num posto, deu uma desentira no estômago. Aí usei o banheiro e saí, eu falei, eu vou ficar. Aí ela, olhando pra mim, eu olhando pra mulher que tava fazendo lá, batendo lá o negócio, Paulo, põe o dedo. Ela falou, espera um pouquinho aqui. Eu olhei pra ela. Pronto. Aí você espera um pouquinho, você Que a falou, gente vou de sabe novo. como que é. Eu falei, eu vou voltar aí. Você sabe que eu já programando com ela, que eu vou ficar 30 dias de castigo no pote, mas eu vou descer pra igreja. Eu vou pra igreja, na cadeia, porque eu sei que na O igreja. senhor estava esperando um pior ali. E porque o crente na igreja é pior ainda, porque ele é perseguido. A malandragem, o crime trata os crentes na igreja como racinha. Não na frente deles, mas quando eles vêem sinceridade no coração de alguns crentes, até eles acreditam. Mas, em geral, quando chega crente na cadeia, eles falam assim, fica de olho. Porque pensa que é meio de outra facção, que veio para a igreja para cumprir alguma missão, alguma coisa. Então eles têm um certo preconceito com quem é crente. Não pode ter televisão, não pode ter nada disso. Quem tem que andar de calça, não pode dar de... É rígido, terrível. Você é crente na cadeia, você é crente ou não é. Aí eu falei para ela, nossa, eu vou ir para a igreja. Aí a mulher chegou e falou assim, ó, pega esse papelzinho aqui e você busca o seu documento daqui um mês. Aí o pastor falou assim, agora você tem que marcar o casamento, que eu vou batizar o Si agora. Meu Deus. Não constava nada no sistema. Nada. Meu Deus. Papel para pegar o RG. Meu Deus. Aí o pastor falou, vou batizar você agora, se programa.
40 dias. Falei, meu Deus. Vamos marcar? Eu tenho 600 conto aqui, nós vai lá e já marca o casamento e nós vê a aliança e o pastor arrumou um telefone para vou rifar um telefone. Aí rifei o telefone lá, comprei a aliança, aí eu fui levar ela para as agendas, né, que ela louvava nas igrejas. Aham. Fui um preletor, o pastor estava pregando lá e abre a mão, falou assim, esse ano você vai assinar um contrato que é no seu nome. Aí eu pensava, nossa, eu vou comprar um carro, eu queria trocar de carro, preciso comprar um carro. Aí eu peguei, Deus surpreende, né? Chegou, vamos procurar uma chácara. Vimos para Campinas, Shalom. Eu falei assim, hoje é de crente, amor, essa chácara. Essa chácara é de crente. Aí chegou lá, aí o rapaz, eu quero que vocês casem aqui. Quero que vocês casem aqui, eu quero. Eu contou um pouquinho, ele falou, quero que vocês casem aqui. Aí falou, ó, 2.500, o aluguel da diária, 2 dias, não aluga um dia só. Ele começou, foi moço, não precisa mostrar, não. Não, eu preciso mostrar pra você ver aqui. Grande que eu falava, Coisa assim, tremenda. Eu queria ver. Tipo, sei que a minha Não condição- vai ter como Não vai dar, né? não vou Não. conseguir arcar tudo isso. É. E ele começou a apresentar a chácara pra gente, e aquelas mesas de ferro, que era o meu sonho, tinha Aham. o closet da noiva, e eu olhando tudo aquilo, aquele monte de quarto, e eu falei, Senhor, sei que... Fora do Eu falei, é o que eu queria, mas assim... Eu não queria ver para não sonhar, né? campo do lado, piscina, tinha tudo. E aí ele começou a fazer lá, né? As Somando as contas. Ah, isso daqui por esse valor, por esse. A mesa que, tipo assim, normalmente você paga R$30 numa mesa. Fez por R$3. Nossa. Uma cadeira R$2. Meu Deus. E ele começou a somar, olha, deu R$2.500. Não dá. Daqui a pouco- E eu olhei pra ele. Não vai dar. O seguinte, eu vou fechar 2 dias pra vocês por R$1.900 na Foi. época. E aí foi quando a gente teve um ato de fé. Eu não tinha dinheiro. Não tinha o dinheiro? Não tinha. E aí? Valor total. E Deu uma entrada, vamos né? Foi de fechar? R$500, né? De R$500? R$500, não Deus tinha. prometeu tudo isso, ele vai 1.400 faltava. E aí? Até lá tinha que pagar. E aí foi quando ele rifou o celular. E eu falei, e agora? Vamos fazer uma coisa Aí simples? nós Aí ia no no- jantar. Aí daqui a pouco eu, não, vamos convidar algumas pessoas. Vamos ver se tem uns doidos com a gente, porque em 40 dias pra se programar. Pra um casamento. padrinho, tudo, né? Aham. E aí a gente convidou algumas pessoas que aceitaram. Inclusive o meu vestido, que era o meu sonho. Na época, todo dia eu entrava lá pra ver o vestido, R$2.000. R$2.000. Meu Em 40 dias, não consigo nem 1.400, como que eu vou conseguir 2 pro vestido? E aí, num dia eu entrei em contato com a loja, tava na promoção, meu vestido por 750 reais. E aí Deus começou a Prover. Deus proveu. Não, Abre assim, freezer, o que tiver de carne, aí você pode levar para o senhor ver a sinceridade, É? quando a gente converte mesmo, né? Converte a Cristo, as pessoas ao redor, no satélite, as pessoas via. Eu ia num lugar, amigo meu falou assim: eu vou doar o bolo. Os 2 bolos, pode comprar. Aí passar na rua, é outro amigo, Vagnão. Pega lá 10 fardos de Guaraná. Aí você passar em outro lugar, eu vou dar isso. Você vai casar, velho. Aí o outro falava: não, eu vou doar a chácara. Aí o Romário: não, vou dar metade da chácara. É assim, automaticamente o céu se movimenta. É. Mas, porém, as pessoas têm que ver uma mudança em você. Mostrar uma atitude Sinceramente. de fé que mudou. A mudança, não a mudança rasa, a mudança profunda mesmo. Como é que é o negócio aí? Se tiver mudança, o céu o quê? Se movimenta. O céu se movimenta. Se movimenta. Porque Aleluia. tudo vai pro E caminho logo depois, né, veio o batismo, do batismo. logo depois que a gente se casou, que era um sonho, né? Hum. Tantos anos dentro da igreja, a gente não tomava ceia e me cobrava muito nesse momento. Aham. E aí logo veio o batismo, Deus começou a fazer grandes coisas, né? Nossa, O impedimento era só o documento, que o senhor nunca foi lá por medo. na verdade, Deus não permitia. Deus sempre permitia. falava, quando a gente tentava colocar a nossa mão, Deus falava que ele que tá Não é a hora. Deus falava até agora. O senhor começou a trabalhar em todas essas áreas, e até hoje ele está trabalhando, mas assim, o que a gente ia precisando, assim, conforme nossa disponibilidade para o reino, o senhor começou a tratar, até no trabalho, nunca trabalhei, fazia a unha, fazia sobrancelha, luzes na época, né, ela ficava com ciúmes por causa disso, aí se arrumava, pegava o tênis para ir para a boca e tal, pegava a arma, bonitão,
Aí agora trabalha em obra. Trabalhava de ajudante de servente. Chegava dia que já chorando, cara. Falei, não aguento essa vida. Ela falou, você aguenta? Você aguenta? Eu falei, não aguento. Não aguento, não. Eu A falei, senhora aguenta. motivou bastante ele. Aí as agendas dela, pra você ver que Ah, as agendas levavam na agenda. Cheguei no culto, pastor Max. Ele falou assim, vem aqui na frente. Falei, na frente, abre a mão. O senhor viu, você falou assim, que não aguenta mais. O senhor tá te dando uma profissão hoje. Daí na mesma semana o patrão tirou eu de ajudante de servente e colocou eu de pedreiro para trabalhar. E ele colocou eu de pedreiro, sabe como? não. Sem saber nada. Ele falou assim, você vai Ele falou assim, eu vou por você. Ele é da CCB. Aham. É uma benção. Esse menino é meu irmão, eu amo ele, eu falo. Ah. Aí ele falou assim, você não sabe fazer nada. Vai depender de você. O pai dele foi viajar, deixou a obra com ele. Eu dirigi a perua, a confiança. Aonde você vai chegando, as pessoas vão querendo confiança. Vai criando confiança. Aí ele falou assim, eu vou pôr você de pedreiro. Você que vai ter que desenrolar. Se você não desenrolar, toda vez que eu ia fazer uma coisa, ia pro banheiro. Aí eu falei, Deus, eu vou lá no banheiro, peraí. E lá no banheiro, ajoelhava no banheiro. Espírito Santo, o Senhor deu sabedoria para Moisés. Me ajuda. Senhor, toda a escola sacerdotal, o templo, tudo, Senhor, dá sabedoria para mim. Aí ia lá, instala esse batente. Aí ia lá, instalava. Eu ficava certinho. Ficava assim. Não caía, não. Aí foi engrenando. Ai, meu Deus, Deus foi dando sabedoria. Hoje em dia, tipo assim, se eu sair de um trabalho hoje, amanhã eu já tô em outro. Não fica desempregado. Olha Uma aí que área que é benção. muito concorrida, falta Sim. muito de obra. Sim, falta mesmo. E eu até costumo dizer que o Senhor, ele ama esse povo que trabalha um trabalho braçal, o povo que é guerreiro forte. Porque sempre o Senhor faz me lembrar do povo no Egito. O povo construía tijolo. Sim. Aí Faraó pesa a mão sobre o povo. E o E o que acontece? O povo crescendo, ou trabalhando no sol quente, o povo e ainda namorava mais ainda. Assim, vou pesar sobre ele, quero ver chegar em casa, chegar cansado. O povo multiplicava. Crescendo. E o Senhor amou esse povo, a coragem, a força. Ele levanta às 5 horas da manhã, vai pra guerra, não desiste, fala assim, tá em depressão, mas não desiste de mim. Não. O Senhor falou, não, fica tranquilo que eu vou preparar uma terra para vocês que mandam leite e mel, né? Mas por causa da incredulidade do povo. Desobediência. Desobediência. Deus deve. É obediência, exatamente. Deus vai fazendo tudo debaixo da obediência, me obedece. Aí nós fomos consagrar separar da diácono, pastor, você já é diácono, já vai descer o óleo em vocês. E até ontem mesmo teve o culto, a Júlia irmão chorava o culto inteiro, não conseguia levantar o que Deus tem feito. Aí uma pessoa que era desvalorizada, muito desmerecida, não tinha palavra, não tinha crédito. Hoje Deus usar, você põe a mão de alguém ser curado, ser liberta. Você falar com outras pessoas que têm no cargo eclesiástico dentro da igreja, ser alcançado através de uma oração com você falar o que a pessoa falou. Eu vi você fazendo isso, e a pessoa fala, meu Deus, esse cara é usado. A forma que Deus usa, né? Vaz, assim, a gente já tá indo já para os momentos, né, finais, mas antes disso eu queria saber, assim, do casal, né, em si. Vocês imaginariam que ia chegar na situação que vocês chegaram hoje, na forma que vocês estão na obra de Deus, envolvidos nas coisas de Deus? Chegou no ponto. Já passou pela sua cabeça aí? Chegou no ponto crucial. Teve vezes que eu saí da obra assim, até mesmo na obra, começou a chorar na obra assim. Trabalhando aí, meu patrão falou assim, o que aconteceu, Denis? Tá chorando? Assim, se eu saísse agora, é a alegria da salvação, né? Porque a salvação é uma alegria, não é algo que fala, eu tô salvo, não, é a alegria da salvação. Eu falo pra ele, se nós for embora agora, e o carro bater na pista e eu morrer, eu morro em paz. Aí fala assim, você tá salvo, né? Não é questão disso, porque isso tá fora de contexto, é a mão de Deus, não é comigo. Da onde ele me tirou. Você não sabe, você não tem proporção. Se eu morresse agora, eu morro tranquilo. Se alguém me matasse, aí eu chegar em casa, sentasse, pegar o queijo, a Coca-Cola, o pão, ela esquentar o queijo pra mim, e eu falar pra ela assim, nossa, nós vivemos uma vida que não é nossa, velho. Que é isso? Sentar aqui, ter paz, comer um pão com queijo, uma Coca-Cola, uma família unida. Nós vivemos uma vida que não é nossa, né? Nunca passou na cabeça. Aleluia. Inclusive, eu falava para ela quando eu saía para a boca às 7 horas da manhã, 7 horas da manhã recolhia o dinheiro, 7 horas da noite recolhia o dinheiro. Aí eu falava para ela assim à noite:
você sabe, né, o que vai acontecer comigo. Ela falou assim, o quê? Qualquer hora você vai ser jogado numa vala. Porque eu não quero ser morto picado, covardemente. Sofrimento. Eu quero tomar um tiro na cara e cair. E eu vou sacar para trocar. Eu falava para ela, você vai encontrar numa vala jogado qualquer hora. E hoje em dia tá no altar do Senhor, direcionando as pessoas na nave da igreja, ser no altar, ser honrado. Senhor, não tem preço. Não tem preço. Essas pessoas verem essa dimensão do que é isso. Meu Deus. E pra senhora, irmã, como é que foi ver se tratar de Deus todo na sua família, com a senhora e seu esposo? Qual a sua visão hoje? Fala assim, olha, eu tô vivendo uma vida. Qual a sua sensação hoje sobre isso? Olha, tem horas que eu falo, Senhor, não dá nem pra acreditar. É. As coisas que eu venho vivendo, assim, sabe? Por um momento, que nem eu falei no início, quando aconteceu todo o tiro, que eu vi, fui socorrer o meu pai, e eu vi ele na rua desesperado indo embora, ali pra mim, meu casamento tinha acabado. Ali a minha vida tinha acabado, não tinha mais retorno na minha cabeça, né? Uhum. E quando eu vi Deus tratando comigo, tratando com ele, quando veio esse RG, que eu vendo a mão de Deus sobre a nossa família, e vendo, assim, uma pessoa que todos olhavam e falavam, ai, vai viver em porta de cadeia, vai acabar sendo morta através da vida dele por uma agressão, porque a gente se agredia muito. Então, essa era a perspectiva. Eu não tinha nenhuma perspectiva de vida com Assim. Deus. A minha vida, eu achava que eu ia viver a vida inteira visitando ele em porta de cadeia. Qualquer hora ele ia me matar, né? Através de uma agressão. E quando eu comecei a ver tudo que Deus fez e tem feito, essa é muito gratificante. É você Aleluia. crer que Deus ele tem o poder de fazer. O ser humano pode olhar e falar para você não tem jeito, o seu fim é esse, e aí Deus entra na história e mostra, né, que ele tem o poder de mudar Nossa, um ser tremendo. humano. Que se o ser humano deixar, ele faz, porque ele tem o poder Aleluia. Eu vou fazer a última pergunta, mas é uma pergunta que vai valer para a senhora e, consequentemente, para o senhor também, tá? Se a senhora pudesse aconselhar alguma mulher que está passando por algum processo parecido com o seu no casamento, ou independente do que ela esteja vivendo, a senhora poderia aconselhar ela de que maneira? Assim, a senhora poderia falar assim, olha, ainda tem esperança. Como que a senhora poderia falar para essa pessoa? Entendi que quando a gente está passando por um casamento abusivo, né, por uma situação toda como essa, as pessoas nos julgam demais, dizendo, não larga porque não quer, não abandona porque não quer, mas não é. É muito difícil você sair, desvincular, né, de um casamento desse jeito. E eu mesmo não acreditava que eu ia conseguir sair desse relacionamento, porque todas as vezes que eu tentava sair, ele vinha, me agredia, me ameaçava, então por medo eu acabava retrocedendo e voltando com ele também. Mas para quem está buscando, eu digo que quando você busca com sinceridade, Deus faz. O processo é doloroso, não foi de um dia para a noite. Deus não fez na minha vida de um dia para a noite. Eu precisei acreditar, precisei ter fé de que Deus faria. E ele precisou contribuir com isso também, porque as atitudes dele, a busca dele em Deus, me mostrou que iria valer a pena, né? Então, se eu pudesse aconselhar, é que se Deus tem falado que tá no negócio, acredita, confia. Que se Deus falou que vai mudar, como Deus falava para mim, ele vai ser um pastor, eu vou tratar com ele. Então, através da promessa, né, que havia em Deus, eu acreditei que iria acontecer e aconteceu. Então, se Deus fez uma promessa, se Deus falou que vai fazer, acredita que Deus vai fazer, porque Deus é fiel. Vai ter um tempo, né? Vai ter o processo, Sim. mas a nossa obediência nos leva a viver coisas extraordinárias. Aleluia, Jesus. E o senhor, irmão? Eu digo que 50% é o céu e 50% é o ser humano. Porque se o rapaz, o jovem, o homem tem um objetivo e quer determinado a isso, ele vai ter que ter atitude de homem. Sim. 50% é o céu e 50% é o ser humano. Não vai despejar na mão de Deus e falar assim, Deus, faz aí, Senhor. Não, vai ter que ter um posicionamento, vai ter que chorar, vai ter que renunciar, amizade, as pessoas vão ter que se afastar de ambiente, vai ter que... Teve vezes que a minha amizade era só ela. Deus vai ter que abrir mão, né? lutar.
Lutar. A busca está exatamente em Deus. Porque é Ele que vai dar a sabedoria para a pessoa tratar a outra pessoa bem. E isso é com o tempo, né? São 8 anos. 8 anos de Não é processo. todo dia. Deus é fiel. Então, irmãos, é assim, para encerrar, quer deixar mais algum recado para os irmãos antes de encerrar? Algo que sentiu de falar que não falou, para poder alcançar vidas, né? O propósito é isso. Se quiser deixar, o microfone está aberto para ambos falar, tá? Não, eu quero dizer que Jesus falou comigo uma vez sobre o cego de nascença. Aí os discípulos falaram para ele assim, eu estava trabalhando um dia, Jesus falou para mim, que os discípulos disseram assim, quem pecou para que ele nascesse assim, né? Havia uma história e tal, que os pais pecassem. É bíblico, né? Que Deus alcança a terceira e a quarta geração. Uhum. Aí os discípulos perguntou para Jesus, né? Quem pecou, ele ou os pais dele para que ele nascesse assim? Jesus respondeu assim, não foi ele nem os pais dele. Por que então ele teve que passar tudo que ele passou? Crime, as drogas, tanta coisa. Senhor, não podia ser tão fácil, não podia ter estudado, trabalhado uma vida normal, como todo mundo tem. Senhor, por que tudo isso, essa tempestade, depressão, droga, crime, morte, matar, roubar, traficar, ter que viver uma vida desregada? Simples motivo, um motivo só. Para que o nome de Deus seja glorificado. Mais nada. Aleluia. A gente vai ter que carregar bagagem, passar por situação na nossa vida só para o nome de Deus ser glorificado. Vai ser Verdade. 30, 40 anos. Vai pro ter que nome passar para o Deus. nome de Deus ser glorificado. Amém. Só tem isso para dizer. A senhora tem algo a falar? Questionei a Deus, né? Não. Senhor, por que tanto sofrimento? Por que eu precisei sofrer tanto, passar por tantas coisas? E o Senhor, o Espírito Santo falava comigo. Só pode falar de cura quem necessitou ser curado. Só pode falar de provisão quem precisou de uma provisão. E o Espírito Santo falava, por isso que eu permiti que você passasse por tantas coisas. Porque você vai poder contar o seu testemunho e não o testemunho de outras pessoas. Aleluia. Então, o que eu tenho a dizer é que talvez a gente não entende, no momento do processo, a gente não entende o porquê que está passando. Mas, como já foi dito, é para a glória de Deus. Para que outras vidas sejam alcançadas. E Deus restituiu a minha família, restituiu a minha casa. E foi tudo para a glória de Deus. Entendeu? Aleluia, Jesus. Então é isso. Irmãos, você que ficou até o final, nos ajude. Curta, compartilha, se inscreva no canal. Foi maravilhoso, uma bênção de Deus. Foi um prazer imenso, tá? Irmão Denis, nossa irmã Jéssica. Que Deus abençoe. Muito obrigado, tá? Pela presença de vocês. Ó, se quiser convidar a irmã Jéssica para louvar, vai estar aqui, ó, na descrição do vídeo, tá? Os contatos das redes sociais, um telefone para agenda, tá? Se quiser convidar o irmão Denis para ministrar, tá? Em nome de Jesus, vai estar o contato também. Clica lá, convida, que eles são homens e mulher de Deus, tá bom? Que Deus abençoe tua vida, em nome de Jesus. Muito obrigado pela tua presença. E até o próximo Pode Testemunho.